um assunto que eu julgo muito importante, tanto para professores quanto para alunos. E vamos começar com a seguinte colocação. Quando um professor solicita ao aluno que ele leia um texto, e como desdobramento, algumas atividades, como fazer um resumo, elaborar perguntas sobre o texto, explicar esse texto. Muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Por que o professor pediu isso? Será que ele acha que eu não tenho mais nada que fazer, que minha vida é só ficar lendo texto, fazendo resumo, fazendo perguntas, explicando? E aí eu também posso me perguntar, será que eu devo fazer? Por que eu devo fazer? Então, por que um professor solicita uma atividade dessa e por que um aluno faz essas atividades? O que está envolvido com tudo isso? Então, tanto o professor que solicita e o aluno que faz, eles sabem que essas atividades elas são ferramentas para facilitar a aprendizagem. E hoje, então, o nosso tema é metacognição. Mas o que metacognição tem a ver com essas atividades? É isso que a gente vai ver agora. Então, a metacognição, ela é a capacidade de refletir sobre o seu processo de conhecimento. Então, você vai pensar como eu aprendo. E é a cognição sobre a cognição, o saber sobre o saber. Quando a gente está pensando nisso, estou pensando nas quais são as facilidades que eu vou ter e quais as estratégias para que eu aprenda melhor e mais rápido. Então, é justamente, eu preciso refletir sobre o meu processo de aprendizagem, sobre o meu saber, para poder eu melhorar esse processo de aprendizagem, esse conhecimento, esse saber. Então, é o aprender a aprender. Todo esse processo, ele exige esforço, exige treino, exige motivação. Não adianta achar que a gente vai conseguir alcançar esses objetivos sem esforço, sem treinar, sem repetição, sem querer fazer isso. Então, a gente está vendo ali o cérebrozinho fazendo exercício. Por quê? Porque isso demanda justamente um querer, um treino, um esforço. Uma das coisas mais chaves nessa questão da metacognição é a questão do automonitoramento. Eu não tenho como avaliar o meu conhecimento sobre o saber se eu não me avalio, se eu não me autoavalio, se eu não me faço esse automonitoramento. Então, a gente vai perceber que todo o sucesso acadêmico está relacionado, entre outras coisas, a conhecer o seu próprio processo mental, o seu grau de compreensão e por que você utiliza essa ou aquela outra estratégia de aprendizagem. Por isso, realmente, quando a gente está falando em automonitoramento, a gente está falando do segredo de um sucesso, de um bom processo de aprendizagem. E os professores, quando eles colocam, né, várias atividades, eles estão justamente fornecendo ferramentas para vocês irem estudando, escolhendo, usando e fazendo esse automonitoramento. Então, as perguntas desse automonitoramento é: quais são os melhores horários para eu estudar? Eu funciono melhor em que momento? Quanto tempo? Quanto tempo eu consigo prestar atenção na leitura de um texto, que eu não me distraio? O que me distrai? Né? Quais são os sentimentos que estão influenciando o meu estudo, a minha aprendizagem? Na hora que eu vou estudar matemática, o que eu penso? O que eu sinto? Eu não consigo aprender, eu não sou bom. Então, às vezes, esses sentimentos podem estar sabotando o seu processo de aprendizagem, o seu estudo. Então, é preciso identificar isso. Quais são as melhores estratégias para você? Então, você vai conhecer uma estratégia, conhecer outra, vai usar, vai ver se funciona, vai ver o resultado, o que aconteceu. Quais são os meus objetivos? Eu tenho que ter isso claro. Eu vou aprender essa matéria, né? O que eu quero aprender com essa matéria? Ou o que eu quero aprender nesse curso? Ou para que eu vou fazer esse curso? Tudo precisa ser muito claro, né? Para você poder alcançar êxito e saber para onde você vai. As minhas atitudes, elas estão obtendo resultado? Então, eu fiz isso, deu certo? Não deu, ou deu mais ou menos, ou em que eu falhei? Então, o segredo de um bom processo de aprendizagem é a gente realmente se
autoavaliando, se automonitorando e fazendo os reajustes, revendo, modificando, inserindo novas práticas. Então, eu trago para vocês agora algumas estratégias de aprendizagem. Por exemplo, quando a gente está explicando para a gente mesmo, isso é uma estratégia. Quando a gente faz anotações, boas anotações, é outra estratégia. Quando a gente faz elaboração de perguntas, eu tenho um texto, eu vou fazer as perguntas daquele texto, vou responder essas perguntas. Eu tenho um problema, eu vou pensar alto, quais possíveis soluções, quais as outras estratégias mnemônicas, o que é isso? É quando você utiliza de palavras, de acrósticos, de números, de códigos para te ajudar a lembrar de um conteúdo. Quando você faz altos questionamentos sobre aquela matéria, aquele texto, são tudo estratégias de aprendizagem. E existem muitas outras. Vou falar agora de 3 outras, né, estratégias, que é, primeiro, a leitura ativa. O que é uma leitura ativa? É quando você está lendo um parágrafo, está lendo um trecho, e você vai explicar esse parágrafo para você mesmo. Pode ser em voz alta, pode ser escrevendo um parágrafo, mas sempre com as suas palavras. Você está justamente, olha, eu li um parágrafo do texto, o que eu entendi desse parágrafo? E aí você vai explicar para você mesmo esse parágrafo. Então, isso é uma leitura ativa. Você vai lendo o texto dessa forma, quando você conclui o texto, você entendeu o que aquele texto está querendo dizer. Uma outra estratégia é o tal do resumo, que a gente fala tanto e que alguns alunos estão com bastante dificuldade. O resumo é para você colocar as principais informações que vão te lembrar do conteúdo. Não é para você escrever o texto todo, copiar o texto. Justamente é para você buscar as palavras-chave do texto. E essas palavras são as que compõem o assunto. Então, se você está estudando sobre memória, o que está falando de memória no texto? Quais são as divisões? Essas são as palavras-chave. Uma dica, por exemplo, são aquelas palavras essenciais para compreender o assunto. Quando a gente fala Chapeuzinho Vermelho e Lobo, pronto, já veio à mente a história completa do Chapeuzinho Vermelho. Então, essas 2 palavras são palavras-chave que vão te remeter à história. A terceira estratégia, que é ensinar outra pessoa. É quando o professor solicita que vocês gravem uma aula, que vocês expliquem lá na frente para os colegas. Então, você vai treinando, você explica para o seu irmão, explica para o seu pai, explica para o amigo, liga para o amigo da turma, ele explica para você, você explica para outra pessoa. Porque quando você está explicando, o seu cérebro vai revendo a informação e vai reorganizando, e você vai aprendendo melhor. Isso, como eu falei, você pode ser falando, pode ser escrevendo um resumo com as suas palavras, preparando um esquema. Então, quando eu coloquei para vocês fazerem um cartaz, qual é o objetivo? Você está fazendo um esquema para você explicar aquele conteúdo que você entendeu para outra pessoa. Então, agora é a hora da gente colocar a mão na massa, da gente praticar essas estratégias, da gente se automonitorar, ver o que está funcionando e o que não está funcionando, o que precisa reajustar para você poder ter um melhor desenvolvimento dos seus estudos.